E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Bom, eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Fogão venceu, tá na liderança, na disputa aí entre preto e branco, times alvinegros. O time do Rio de Janeiro, da Estrela Solitária, levou a melhor. Antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Vai entender, né? Corinthians e Botafogo se enfrentaram ontem em Itaquera. Jogo de poucas oportunidades claras, mas decepcionada mesmo ficou a Fiel. Mais de 41 mil torcedores maravilhoso acompanharam a derrota do Timão 1-0. Gol de Júnior Santos, que deixou o Timão na zona do rebaixamento do Brasileirão. Os cariocas, e aí a gente tem que destacar, né? Ao contrário disso, comemoraram, claro, muito o resultado. Afinal, assumiram provisoriamente a primeira posição da tabela. Vai, Fogão! O Corinthians recebeu o Botafogo em uma noite fria em São Paulo e frio também foi o futebol no primeiro tempo. Um jogo de muita marcação e poucas chances de gol. E as mais reais que apareceram foram do lado do Botafogo, como nessa cabeçada de Marlon Freitas. Mesmo com boa posse de bola, o Timão pouco assustou o goleiro John na primeira etapa. No segundo tempo, o Savarino fez Carlos Miguel trabalhar pela primeira vez no jogo. E aos 13 minutos, Cuiabano encontrou o Júnior Santos na área, que finalizou na saída de Carlos Miguel e fez 1-0. O Corinthians seguia com um futebol frio e sem criatividade. Já o Botafogo seguia nos contra-ataques com o Júnior Santos. E a grande chance do Corinthians no jogo foi nessa finalização de Yuri Alberto, que acertou a trave aos 40 minutos. O Timão teve outras oportunidades de empatar. E nos acréscimos, Fausto Vera, mesmo escorregando, levou perigo ao gol de John. Fim de jogo, vitória do Botafogo por 1-0, que fez a equipe carioca assumir provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Já para o Corinthians, é momento de amargar a zona do rebaixamento. A gente sabe que precisa melhorar, né, no Campeonato Brasileiro, porque já aconteceu ano passado isso também, de deixar passar muito tempo, de se recuperar no Brasileiro, e a gente terminou brigando para não cair. A gente sabe da situação, a gente está incomodado, a gente fica desconfortável nisso, mas a gente vai trabalhar para poder sair dessa e com certeza vamos sair e vamos brigar lá em cima. Ele não justifica em nenhum momento os 5 pontos que apenas temos no campeonato ao final de 21 possíveis. A mim pagam para arranjar soluções e eu, enquanto treinador, é isso que eu busco. É uma maratona, portanto, nós no final é que vamos fazer as contas e vamos atingir os nossos objetivos. Se olharmos com justiça para aquilo que foi o jogo, diremos que só podia vencer o Botafogo por aquilo que fez, por aquilo que criou, pelas oportunidades que desperdiçou, inclusive. Mas é uma vitória só. Portanto, concretamente sobre aquilo que é o tabu de vencermos aqui neste estádio, a mim, confesso que não me diz rigorosamente nada. É uma vitória importante para nós e frente a um rival difícil, isso sim. Arthur Jorge, outro português. Em campo, foi melhor que o Antônio Oliveira. Ele é melhor que o Antônio? O que você acha desse técnico? Olha, vamos lá. Tentando ser o mais justo possível, o Arthur Jorge é mais treinador nesse momento do que o Antônio Oliveira. É mesmo? É. Bom, eu não tô aqui para ser politicamente correto, eu não tô aqui para dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, eu tô aqui para basicamente fundamentar as minhas posições, e o histórico do Arthur Jorge é um histórico melhor do que o Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira, ele veio para o Brasil, menino, ele foi trazido para o Atlético Paranaense, o Paulo Autuori tem muito carinho por ele, ele fez um trabalho incrível lá no Atlético Paranaense, mas sempre com a tutela do Paulo Autuori. Depois, claro, ele tem uma história interessante aqui no futebol brasileiro, o Cuiabá, né? É claro, legal, é responsável por isso, mas não dá para comparar. O Arthur Jorge é um treinador mais velho, mais experiente e que vinha fazendo um trabalho incrível no Vitória de Guimarães, que é um time que não é o Sport, que não é o Benfica e que não é o Porto. Então, para esse momento de vida, claro que daqui a 6 meses as coisas podem mudar, mas para esse momento de vida dos dois, eu não tenho dúvida em afirmar que o Arthur Jorge é um treinador melhor do que o Antônio Oliveira. E olha, te digo mais, eu vi um Corinthians ontem assustado na defesa. Eu não gosto de time assustado na defesa. Quando o time está assustado na defesa, é porque ele não está bem preparado. Você não tem uma cozinha bem arrumada. Você, imagine que quando você entra na sua cozinha, se tiver tudo no lugar, você precisa de uma travessa. Você vai lá e sabe que a travessa está aqui. Você precisa de uma espátula. Você vai lá e pega direitinho a espátula lá, porque está tudo organizado, a sua cozinha é organizada. Se alguém coloca a espátula no lugar diferente, você já vai pegar a espátula, já não está lá, você já começa a ficar incomodada. É a cozinha do Corinthians. Acho que é uma cozinha incomodada. Eu não gosto dessa ideia do Félix Torres jogando com o Kaká, acho que os dois não são bem entrosados. Mas, Elia, é isso que não dá para entender e eu quero fazer algumas perguntas para ouvir a sua opinião. Não dá para entender como um Corinthians, o mesmo Corinthians performa tão bem no mata-mata da Copa do Brasil e da Sul-Americana, é um time. E no Brasileirão, essa draga desde o começo que a gente vê. Hoje, ocupa o primeiro lugar da zona do rebaixamento. Tá muito cedo ainda, tá, mas é nítida a diferença do time nas duas competições. Sabe por quê? Qualidade do adversário. Então a gente tem que ter consciência de que a qualidade dos adversários que jogam contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro é uma. Olha o Corinthians. Quem o Corinthians enfrentou ontem? Botafogo do Rio de Janeiro.
time que tem orçamento, um baita treinador. O Júnior Santos hoje está entre os caras mais caros do futebol brasileiro. Bom, hein? Joga muita bola, tem muita qualidade. Tiquinho Soares está no banco desse time. Tiquinho Soares está no banco desse time do Botafogo. Olha como o Arthur Jorge foi e encontrou lugar para o Júnior Santos. Olha como ele encontrou lugar para o Tietê. Olha como ajustou a cozinha da equipe do Botafogo. Então é outro nível. Quando você joga a Copa Sul-Americana, lembra, Paloma, não sei se eu já te disse aqui ou se eu compartilhei isso com os meus espectadores e com as nossas telespectadoras. Aliás, agradecendo muito a linda audiência feminina das senhoras, das moçoilas que estão com a gente todos os domingos por aqui. Não sei se já disse isso aqui, mas dos 17 maiores times do futebol sul-americano, 15 são times brasileiros. Ou seja, orçamento, estrutura, salário, tudo está aqui no Brasil. 17, 15 estão aqui no Brasil. Só quem escapa, River Plate e Boca Juniors. Então, você vai jogar a Sul-Americana, você vai jogar com um time infinitamente pior do que o seu. É o caso do Corinthians. Você vai jogar a Copa do Brasil nas primeiras fases, você vai jogar com equipes com orçamento muito menor. Agora, você vai jogar Campeonato Brasileiro com Ica Ronca, né? Agora, já que você tocou nesse ponto do Botafogo, a gente precisa exaltar também o Botafogo ontem. Tá animado? Não, é que eu vi a Cuica Ronca, né? Cuica... Quem é que tá aí? O Daniel hoje tá aí? O Dani, Daniel? Dani é chique, hein? O Dani é do Tá ligeiro. ramo. O Dani é do ramo, hein? É o seguinte, você acha que o Arthur Jorge conseguiu resgatar nesse Botafogo aquilo que foi o ano passado? Porque assim, ainda não dá para entender aquela derrocada do jeito que ela foi, né? Um time que abre 14 pontos de vantagem na ponta da tabela, que fez partidas irretocáveis e depois a derrocada como foi. Você acha que ele resgata o Botafogo com a qualidade que demonstrou na sequência que teve no ano passado? Eu acho que é um pouco cedo pra gente comparar o Botafogo do ano passado, o Botafogo do Luiz Castro, porque tem dois Botafogo, né? O Botafogo do Luiz Castro, depois vem o Botafogo do Thiago Nunes, o Botafogo que se perde com treinadores que não tem a qualidade de entender o que o Luiz Castro tinha feito para poder chegar onde chegou, e aí teve dificuldade, tanto teve dificuldade que foi um desandar. A maionese desandou de uma maneira, de repente, toda aquela vantagem que o Botafogo tinha construído merecidamente durante o campeonato, ela foi se esvaindo, ela foi apodrecendo, ela foi acabando, e o Botafogo, inclusive, acabou na situação que acabou o Campeonato Brasileiro do ano passado, sem estar, inclusive, entre os 4 primeiros colocados. Então, olha só, é muito cedo. Mas o Arthur Jorge é do ramo, anota esse nome. Eu gosto muito dele quando ele chegou. Eu estava acompanhando o trabalho dele lá em Portugal e eu gosto muito do trabalho dele. Ele é um cara que tem muita qualidade, é um cara que tem muita inteligência para saber como construir equipes diante da realidade daquela equipe. Eu não sei se eu estou pavoneando muito, ou seja, estou endeusando muito o Arthur Jorge pelo aquilo que ele ainda não fez, porque ele tem muito tempo pela frente ainda pelo Botafogo, mas eu já vejo grandes mudanças e é um treinador de muita qualidade. Vai quebrando marcas importantes. Você vê a primeira vitória do Botafogo no estádio do Corinthians, né? Antes foram 8 jogos, 6 vitórias do Timão, 2 empates. Então aí são marcas que vão sendo quebradas, né? E desse Corinthians, a gente colocou a semana... Ô, Regi, se você for muito ligeiro, vai ganhar almoço no Paris 6 se voltar com o Yuri Alberto correndo de sunga pro vestiário, porque o Yuri Alberto, pra mim, ontem foi o melhor jogador do Corinthians. Peraí. Não, peraí. o Yuri Alberto... Domingo, meio-dia e 18, o senhor tá pedindo o Yuri Alberto correndo... O Yuri Alberto, pra mim, ontem, foi o melhor jogador do Corinthians. Ele é muito raça, ele é muito time. Mas Elias, você coloca o melhor jogador do Corinthians num time que não faz sequer um gol? Eu falo exatamente por isso. Primeiro, o time do Corinthians precisa de coletivo. Regi, já ganhou o almoço. Cadê o Zoom? Cadê o Zoom? Calma, pelo amor de Deus. Calma, pelo amor de Deus. Calma, tô brincando, pelo hein, amor gente? de Deus. Tô brincando. Olha o Yuri Alberto aí. Olha o Yuri Alberto. Ele tirou o calção, tirou a camiseta e vamos que vamos. E vamos que vamos. Olha, Yuri Alberto, pra mim, tá aí correndo pro vestiário. Foi o melhor jogador do Corinthians ontem. Eu te digo mais. Se eu sou Antônio Oliveira, atenção, Antônio Oliveira. Atenção, Antônio Oliveira. Lá vai. Atenção, Antônio Oliveira. Eu não tiro o Wesley, nem que você coloque uma arma na minha cabeça, entendeu não? Mas o Wesley não estava sendo... Você mesmo disse que o Yuri Alberto foi o melhor. Sim, porque o Ranieri não jogou o que sabe. A gente sabe muito bem que a defesa do Corinthians ontem não foi aquela. Eu não posso colocar a culpa no Carlos Miguel, porque ele só tomou um gol que não tinha nenhuma chance de defender. Então... E outra, o Oscar Romero vem pedindo muita passagem no Botafogo. Primeiro aconteceu aquele lance lá, né? Não, primeiro aconteceu aquele lance não. Primeiro aconteceu que ele já estava jogando muito bem no Botafogo. Ele já estava começando a mostrar por que veio pro Botafogo, para que veio pro Botafogo. E aí depois disso, aconteceu aquele lance lá do hotel, né? Um lance assim isolado que acabou saindo pra mídia, né? Por causa das punições que ele e o Diego Hernandes sofreram. Pagaram um pouco do seu salário, nessa hora foi descontado um pouco do seu salário, tomaram 2 jogos de suspensões e depois aí sim o Arthur Jorge reintegrou o Oscar Romero e Diego Hernandes. E o cara tá pedindo passagem. Ele tem tudo para ser titular
nesse novo Botafogo. O encontro ontem dos times alvinegros, dos times preto e branco, né? E dos times aí que tem os dois times, tinham o Oscar Romero, o do Fogão levou melhor o time do Rio de Janeiro, chegando na liderança, o nosso Botafogo aí, levando vantagem, 1-0, poderia ter sido mais, e o Oscar Romero tava dando uns passos assim, ó, parecia o Ronaldinho Gaúcho, né? Toma, vai lá, faz. Poderia ter sido muito mais do que 1-0. Mas foi o resultado suficiente. Hoje temos que secar alguns times aí. O Atlético Paranaense, o Bahia, que nem eu falei, né? Os times que podem ultrapassar o Botafogo na tabela. Sabe qual é a diferença que eu tô gostando do ano passado para esse ano? Ano passado o Botafogo já estava com uma certa vantagem nessa rodada, né? Disparado, já líder disparado. Assumiu a liderança na terceira ou segunda rodada e foi embora. E aí todo mundo, não, o Botafogo, todo mundo ficou de olho no Botafogo. Esse ano tá todo mundo meio que embolado, né? Diferença de 2, 3 pontos. E estão deixando o Botafogo quietinho. Ninguém bota o Botafogo como favorito. Coloca um Atlético Mineiro, Palmeiras, um Flamengo. E não estão se falando muito do Botafogo. E o Botafogo tem feito uma campanha muito boa. Mas como tá tudo muito misturado, não estão se falando muito de Botafogo, né? A imprensa, por exemplo, essa matéria que você viu agora é uma imprensa paulista. Falou do Botafogo, mas se fala muito mais do Corinthians. A crítica é maior, o time está na zona de rebaixamento. Não tá, né? Estão deixando o Botafogo quietinho, mas é assim que é bom, né? Deixa o Botafogo quietinho. Quem sabe, no final do ano, a gente não belisca algum título. Na Copa do Brasil, até mesmo, por que não, uma Libertadores. O próprio Brasileirão, que ficou devendo do ano passado, podia se redimir esse ano, ia ficar bonito. E o Botafogo tem que ficar sempre ali, brigando nas cabeças, lá em cima. Brigando lá em cima. Esse é o lugar do Botafogo hoje. Desde quando virou SAF, a história do Botafogo começou a ser escrita. Diferente daquele Botafogo que não tinha nem bola para treinar. Essa era a realidade do Botafogo. Os caras tinham que fazer vaquinha lá para comprar bola para os caras treinar. Salários atrasados. O pessoal que trabalha no Botafogo. Maqueiro, roupeiro, um monte de coisa. Todo mundo consegue. Mas enfim, sem lugar para treinar, gramado horroroso, o estádio Newton Santos caindo aos pedaços, ficando para trás, né? A nossa história está sendo escrita bonita. E para ficar completa, aquele final feliz, falta um título de expressão. Eu tenho certeza que o trabalho que está sendo feito, a gente vai conseguir beliscar isso aí. Vai ter que beliscar logo também, a gente já não aguenta mais esperar, né? E tem outros times também que estão se estruturando de uma forma, né, bonita, legal, bem feita, que eles também vão querer beliscar um título. O próprio, por exemplo, o Red Bull Bragantino, o Bahia, são times que estão mudando, estão se organizando e daqui a pouco vão começar a beliscar títulos também. Então, né, se você olhar aí, por exemplo, os times lá de cima da tabela, a maioria é SAF. Né? Tem o Atlético Paranaense que já beliscou alguns títulos, pegou a Sul-Americana, pegou a Copa do Brasil, se reestruturou, mudou nome, mudou um monte de coisa, fizeram uma receita. Então, isso que o Botafogo está fazendo agora, está plantando para colher bem no final. E eu tenho certeza que vai ter coisa boa aí, família. Vai ter coisa boa aí. E eu espero que esse ano, pelo menos um títulozinho, a gente precisa ganhar, cara. Um títulozinho. Quem sabe, né? Vamos sonhar um pouquinho grande? Por que não? Vamos sonhar alto. Vamos a Libertadores. Por que não dá para ganhar uma Libertadores? O Brasileirão é muito difícil porque é muito longo, é muito grande. A gente viu o que aconteceu no passado. 38 rodadas, é muita coisa. A Copa do Brasil, o caminho mais rápido, né? A Libertadores, mata-mata, ganhou, fica, perdeu, sai. Não tem negócio de encontrar de novo. Vamos ver, vai dar bom, vai dar bom. Quem é o líder, família? Ai, meu pai do céu. Bom, galera, que vitória do Botafogo ontem. Botafogo assumindo a liderança novamente, pelo menos por enquanto. Tem jogos, tem Bahia, tem Atlético Paranaense, né? Tem muita coisa para acontecer ainda, mas o Botafogo fazendo seu dever. Foi lá na Neoquímica, Júnior Santos não quis saber de negócio de não vencer lá, nunca vencer. Foi lá, meteu o seu gol, passe do Cuiabá. Eu não assisti o jogo, nem um pouquinho assim, cara. Ontem, que nem eu falei, foi a festa do aniversário do meu filho. A festa começou 8 da noite e acabou 11 horas. Não, acabou meia-noite. Então, assim, eu acompanhava, né? Sabe como é que é, né? A festa, quando a gente faz pro nosso filho, a gente não come, a gente não bebe, é só dor de cabeça, estresse, cadê os docinhos, cadê não sei o que, um monte de coisa. Então, assim, eu não tive tempo pra nada, nada. E ele fez 1 ano. Então, que pega no colo, tira foto com um, tira foto com o outro. Chatice, essa é a verdade, né? Cheguei em casa cheio de fome, comi um salgadinho, um docinho, enfim.
E aí eu acompanhava de vez em quando lá, como tá 0x0, não sei o que, caraca, não sei o que, e volta pra festa. O placar rapidinho, 0x0. Quando eu olhei, 1x0 o gol do Júnior Santos. E aí depois eu consegui, só entrei pra ver de novo, já tava nos acréscimos, eu vi lá 7 minutos de acréscimo, falei assim, meu Deus do céu, contra o Corinthians, o Flamengo é difícil, né? Esse negócio de acréscimo, né? 7 minutos, e foi justo esses 7 minutos de acréscimo. Não vi que não, eu falei, teve muita gente machucada, substituições, tempo parado, para dar 7 minutos, pelo amor de Deus, ele foi o Daronco, né, que apitou o jogo ontem. E aí eu só consegui assistir um pouco dos melhores momentos e ver mais ou menos. O Botafogo parece que dominou o Corinthians, né? O Corinthians parece que teve as melhores chances do Corinthians já no final do jogo, estava perdendo de 1x0, teve que se lançar para frente. E parece que o Botafogo teve uma posse de bola boa, finalizou mais. Dizem que poderia ter feito mais de 1, 2, 3. O Botafogo parece que foi soberano ontem contra o Corinthians, colocando inclusive o Corinthians na zona de rebaixamento. Bom, Júnior Santos brilhou, fez brincadeira com o John Texton, né? Quer renovar, quer ficar no Botafogo, tem que ser valorizado, o cara tá merecendo, né? Ganhou o título? Não, ainda não. Mas tá jogando muita bola, é um de, daquela... o Mikael gritando. Daquele grupinho que tinha ficado no ano passado para esse ano, aquela história toda de pipoqueiro, não sei o que, essas coisas todas, o Júnior Santos e o Victor Sá foram um dos poucos no início desse ano que mostravam vontade, garra, vontade de jogar, de vencer. O resto ainda tava aquele corpo mole. O Botafogo, pra quem não viu, pra quem não lembra, início do ano tava meio desanimado ainda, claro, tomou aquele baque todo do final do ano e tal, mas o Júnior Santos e o Victor Sá, na minha opinião, foram os únicos que queriam jogar bola ainda em 2024, no início de 2024. Então tem que ser valorizado. O Botafogo fez até uma proposta de aumentar um pouco o salário, ele estava achando pouco ainda, porque no Cruzeiro, por exemplo, ele iria receber o dobro do que recebe no Botafogo, mas tem que ser valorizado, tá certo. Bom, eu quero mostrar aqui para vocês, por aqui também eu tô tendo uma certa base, né, sobre as notas de cada jogador que receberam lá no GE, tá? Vamos acompanhar aqui rapidinho. Vou falar apenas a nota do público, tá? Vamos lá, o goleiro John recebeu uma nota de 8.5, uma nota muito alta. Eu vi que todo mundo recebeu uma nota alta, né? O Damian Soares também recebeu 8.2, o Lucas Alter 7.9, o Bastos 8.6. Olha só, a gente reclamava tanto dessa dupla de zaga, né? Lucas Alter e o Bastos, os caras estão se recuperando, a gente fala pouco sobre eles, tá? Mas estão de parabéns aí, tá? O Cuiabano ontem entrou, deu assistência, o Cuiabano vai ser titular do Botafogo, não se preocupe, ele vai ser titular. 8.7, o Danilo Barbosa 7.7, o Gregory 7.4, Marlon Freitas 8.0, Tietê, as notas são muito altas, são muito boas, tá? Tietê 7.5, o Yarden deve ter entrado já no segundo tempo, 6.2, Luiz Henrique 7.7, o Oscar Romero, ontem tivemos o encontro dos Romeiros, e deu para ver qual é o melhor Romero, né? Aquele que tá vestindo a camisa, a preta e branca do Botafogo. O Oscar Romero 8.2, Júnior Santos, o autor do gol, né? Nosso Jacaré 8.7, Hugo 6.2, deve ter entrado no segundo tempo também, no lugar do Cuiabano, provavelmente. O Savarino 7.5, Tiquinho Soares, me parece, eu achei que ele fosse ser titular ontem, mas não foi, né? O Júnior Santos ficou no lugar dele, Savarino de um lado, Luiz Henrique do outro. Tiquinho Soares 6.9, entrou já no segundo tempo. E o Arthur Jorge, uma nota muito alta, 9.0. Bom, o Botafogo, que eu falei, se encontra nesse momento agora na primeira colocação. Se eu não me engano, as últimas partidas do Botafogo fora de casa, acho que não teve uma derrota nas últimas 4, 5 partidas. Eu vou dar uma confirmada aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Ó. Por exemplo, ontem, vamos começar por ontem. 1x0 contra o Corinthians, empatamos com o Júnior 0x0, que era para ter ganho esse jogo. Vencemos o Vitória por... Eu me perdi aqui, peraí, me perdi nas contagens. Corinthians, Júnior, Vitória, aí pegamos o Universitário, vencemos por 1x0, pegamos o Fortaleza, empatamos em 1x1. Os últimos 5, o resto foi aquela sequência que o Botafogo teve em casa, né, jogando no Rio. Foram 5 jogos, 2 empates, 3 vitórias. Rapaz, você tá louco? Foi muito bom o Botafogo jogando fora. O Botafogo tem jogado fora muito bem, do mesmo jeito que tem jogado em casa. Tá? Se a gente olhar rapidinho, vou perturbar vocês mais um pouquinho. Cadê? O Botafogo jogando em casa, e ganhamos da LDU, aí perdemos pro Bahia, 2x1, vencemos o Vitória, vencemos o Flamengo. Em casa que eu falo Flamengo, no caso foi no Maracanã, no Rio, né? Vencemos o Universitário, vencemos o Juventude, aquela goleada de 5x1, vencemos o Atlético Goianiense. Pô,
Em 5 jogos também, perdemos 1 e vencemos 4. Então, tipo assim, o Botafogo tá muito bem jogando em casa, jogando fora. Vai ficar um tempinho agora, só falta jogar a outra terça-feira. Sem ser terça-feira agora, a outra contra o Fluminense no estádio Newton Santos. E é pra encher, né? 9 horas da noite, numa terça-feira. Então, o pessoal que sai do trabalho... Só um minutinho que eu vou tossir. Rapaz, esse tempo aí tá me deixando mal. Tomando aquele melzinho com limão pra ver se dá uma limpada. É pra encher, o jogo é 8 horas da noite contra o Fluminense no estádio de Newton Santos. Então o pessoal que sai do trabalho dá tempo de chegar ali no iniciozinho do jogo. E, pô, Botafogo tá. Vamos voltar a abraçar a torcida ali, né? A torcida começava a voltar a encher o estádio de Newton Santos, que nem fizemos no ano passado. O Botafogo ficou devendo, mas é isso, a gente vai ficar batendo ali até uma hora o título vai vir, galera. Vai vir um Brasileirão, vai vir uma Copa do Brasil, vai vir alguma coisa, né? Não vou falar Libertadores não, porque a minha cabeça tá passando em Libertadores o tempo todo, não sei porquê. Mas assim, o Botafogo tem que ficar rondando ali, onde, pô, os caras estão. O Botafogo tá indo muito bem, o Botafogo tá mostrando que pode ser um time que vai brigar novamente pelo título brasileiro em 2024, cara. Em 2023 brigando, 2024 brigando. E próxima Libertadores ano que vem temos que estar lá de novo. Então é isso, cara. Pô, o Botafogo tá muito bem. O Arthur Jorge mudou o Botafogo assim da água pro vinho, cara. O aproveitamento dele é melhor do que o velho da lanche. Lembra do velho da lanche quando tava aqui que o Cristiano Ronaldo chorou, bichinho, perdeu. O que foi, Cristiano? O que foi? Liga pra outro técnico agora. Parece que lá não tá dando muito certo, né? Perderam nos pênaltis. Ver o Cristiano Ronaldo chorando não tem preço. Se você é fã dele, não tem nada a ver com isso. Tô nem aí. O cara ligou pros caras aqui, pediu pro cara ir embora. O cara foi, abandonou a gente. Mas tudo bem, né? Deus sabe o que faz. Vai estar colhendo o que plantou. Então, brincadeiras à parte. Então é isso, galera. Muito feliz com a vitória do Botafogo. Ontem foi cansativo no aniversário, mas correu tudo certo, tudo bem. A festinha aconteceu, o neném brincou, se divertiu. Então é isso. E eu felizão, eu tinha comentado aqui, lembra, né? Eu falei, pô, Botafogo, o Mikael nasceu no dia que você jogou contra o Atlético Paranaense no estádio Newton Santos pela Copa do Brasil. A gente venceu o jogo por 1-0, mas perdemos nos pênaltis. E nada mais justo do que agora, nessa de um ano dele, vocês deram um presente. E deram um presente, né? Deram no meu aniversário, vencendo o Flamengo, e deram agora no aniversário do Mikael, vencendo o Corinthians pela primeira vez na Neoquímica Arena. Então é isso, galera. Qualquer informação importante do Botafogo, eu volto aqui pra falar com vocês, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!